Antes de passar à próxima pergunta, eu só queria esclarecer uma informação que talvez tenha ficado confusa no texto introdutório, que é o Gustavo Petro está em minoria no parlamento, uma minoria até mais estrita do que no Brasil, mas ele não perde uma única votação no parlamento. Ele ganhou todas as votações. Sim. Com uma estratégia de tocar o terror para cima dos deputados. Mas ele não perdeu uma só votação de reformas estruturais, reforma tributária, reforma da saúde, plano de investimentos públicos muito robusto, rompendo com a lógica fiscalista, né? Então ficou parecendo que ele perdia votações no texto introdutório, não. Ele ganhou todas as votações. Até agora ele não teve uma só derrota parlamentar, mas recorrendo sempre a essa estratégia de tocar o terror nos deputados de direita. Né? Passo agora à nossa terceira pergunta, que é o tema da noite. E é uma coisa, coincidentemente, que tem muito a ver com a especialização do Conde. Então, bora lá. Petro parece insistir em uma narrativa de ameaça e confronto contra as elites. Esta é a linguagem do Petro, apoiando-se sobre os movimentos populares. Já Lula prefere uma narrativa de convencimento, buscando consensos progressivos. Quais dessas linguagens teria maior potencial para mobilizar a opinião pública em favor do governo e isolar os inimigos das reformas? José Genuíno com a palavra. Não há como convencer a classe dominante brasileira, e ela mostra isso nas várias tentativas de golpe, mostrou isso muito claramente em 2016, e mostrou isso porque o grosso dela foi com o Bolsonaro. Chegou um momento de crise que ela se dividiu. Então, essa ideia de convencer a classe dominante é um caminho que não vai dar bons resultados. A classe dominante tem que temer, você tem que lutar. Uma vez eu falei numa entrevista que você tem que mostrar os dentes para que ela tenha medo. Para isso, você tem que ter uma governabilidade. Nas condições do capitalismo hoje, que são piores do que 2003, para deixar bem claro, 2003 a crise não era tão sistêmica, tão profunda, e nós não vimos de um governo desastrado como é o governo do Inominável. Naquelas condições, as condições para reformas existiam. Hoje, a crise é mais profunda, a acumulação financeira é escandalosa e a classe dominante está com maior poder econômico e maior concentração da riqueza. Portanto, para arrancar algumas reformas, eu como costumo dizer que o reformista não é um bom lutador por reformas. O bom lutador por reformas é quando você propõe mudanças estruturais para arrancar reformas. Nesse sentido, eu acho que o caminho é do enfrentamento democrático, o caminho é do tensionamento. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós temos que ter um polo de 130 deputados que responde tudo, não deixa nada, não deixa desaforo para casa, responde a todas as provocações. Eu assisti à votação do saneamento, nós ficamos numa postura defensiva. Eu assisti à votação do projeto sobre fake news, nós ficamos numa situação defensiva. A esquerda, quando governa, não pode ficar na defensiva, ela tem que ser combativa, ela tem que polarizar. Se você só atrai a negociação pontual com a direita se você polarizar. Ou você polariza ou vai ser engolido. E aí tem um problema, Breno, que é mais sério. Se você não polariza um discurso mais identitário, mais forte, você não dialoga com a sociedade. Você não acumula nas ruas. Para você acumular nas ruas, você tem que trabalhar por dentro e por fora. Você tem que trabalhar no palácio e nas ruas. E você tem que trabalhar para fazer um bom acordo, você tem que tensionar. Você não pode começar no acordo. Por exemplo, o que nós fizemos com o Lira? Começamos a dizer, Lira, nós vamos com você. Não precisava dizer. A gente devia ter dito, Lira, a gente reconhece que você tem melhores condições para ser presidente da Câmara, mas nós estamos examinando.
essa ideia da gente ceder tão facilmente, como foi na transição com os militares, como foi com parte do Centrão na formação do Ministério, como está sendo com as fundações privadas na área da educação, como está sendo com o ajuste fiscal do Haddad, é o caminho de você rebaixar teu programa. Você eleva o programa, polariza e aí cria condições para uma boa negociação. Eu não sou contra negociar. Agora, a tática da negociação pressupõe polarização, pressupõe enfrentamento, pressupõe você ter posições mais claras. É tanto que o Lula percebe isso e ele está fazendo um discurso à esquerda do governo dele. Olha que coisa interessante. Rita Coitinho. Não, dando continuidade à ideia, eu acho que essa questão da narrativa, né? Essa é um tema que não é muito da minha alçada, mas entendo o que a gente quer dizer com isso, né? Qual é a versão que nós apresentamos dos fatos para nós mesmos e para as massas. Eu queria lembrar de 2005. 2005 a gente teve a crise do mensalão, né? Foi uma caça às bruxas danada. E aventava-se naquele momento colocar em votação uma suspeição do presidente Lula no Congresso, talvez até caminhar para um impeachment. Vocês devem se lembrar disso tanto quanto eu. Eu vivi em Brasília nessa época. E no dia em que o Congresso Nacional ia discutir essa tentativa aí de tentar derrubar o governo, ou pelo menos criar uma amarra tal que o governo não pudesse mais sair, teve uma manifestação muito grande na Esplanada. Aliás, nós que estávamos lá não acreditávamos que ela ia ser grande como ela foi, né? E foi uma manifestação realmente massiva. E o Congresso Nacional, as pessoas que participavam do Congresso, que estavam os deputados, eles não acreditavam também que aquilo ia ser tão grande. E isso, na minha opinião, teve sim um efeito muito importante na maneira como os fatos evoluíram. Só uma parte, Rita, o Lula lançou a palavra de ordem correta. Mexeu com Lula, mexeu comigo, eu vou para as ruas. Senão ele tinha sido empichado naquele momento. Teria sido. E aí ele não só não foi, como ganhou a eleição seguinte e fez sua sucessora. Né? Então, eu acho que essas lições a gente aprende com os nossos vizinhos, a gente aprende com a gente mesmo. Às vezes dá errado. Pode ser que dê errado. Com o Jango deu errado. Mas a situação do Jango era uma situação muito mais difícil, na minha opinião, do que a situação que o Lula enfrenta agora, embora não seja uma situação fácil. Então, a narrativa, né, que a gente tem, que a grande mídia trouxe, de a polarização, Lula alimenta Bolsonaro, Bolsonaro alimenta Lula, nós não podemos cair nessa armadilha. Isso é uma armadilha para as forças populares, porque é da natureza daqueles que estão lutando por algo polarizar. Porque quem está ganhando não tem interesse em confusão. Quem está ganhando defende o status quo, Rita, não quer polarização. Não quer polarização. Polarização é quem quer mudar o status quo. Para as elites está bom, eles estão ganhando dinheiro, né? Os juros estão altíssimos, os financistas estão enchendo a burra de dinheiro, os sojeiros continuam não pagando imposto, né? O dólar tá bom para eles estão ganhando dinheiro para caramba, a bancada ruralista está ganhando dinheiro para caramba, e para eles o confronto não interessa. Então, me parece que a gente precisa sair dessa armadilha de que nós somos os da paz. Nós somos os da paz porque nós não somos armamentistas. Isso é uma outra história. A gente não está defendendo pistola na mão de professor para resolver problema de violência na escola. Nesse sentido, nós somos as forças que defendem a paz. Mas a paz da mesa farta, né? A paz do dinheiro na escola. E esse é o nosso programa. E a gente precisa tensionar, eu digo nós, né, as forças democráticas populares. Então, essa coisa de que a gente tenha caído nessa armadilha de narrativa da grande mídia, para nós vai ser a nossa derrota. Por quê? Nós não temos maioria no Congresso Nacional. Daqui para frente, o governo vai ter que ceder, já cedeu 9 bilhões em orçamento, em emendas, vai ter que ceder muito mais. Vai ter que ceder ministério, vai ter que ceder segundo, terceiro, quarto escalão, para poder acomodar o apetite desses que continuam ganhando dinheiro. Com a palavra, Gustavo Conde.
Olha só, eu espero que o Breno não nos cometa a tortura de não opinar depois dessa rodada ou da próxima rodada, porque eu estou aqui doido para saber o que o Breno está achando de tudo isso, e ele só está ali ancorando, né? Porque, enfim, ouvir o Genuíno e a Rita é sempre uma aula aqui para mim. Eu estou aprendendo muito e estou percebendo que eu estou saindo um pouco aqui de uma certa, acho que um certo consenso que tem aqui, né? De que o Petro promove ali aquilo que o Lula não promove aqui, que ele deveria promover, o confrontamento e tudo mais. Deixa primeiro eu despersonalizar a minha resenha aqui com vocês. Eu estou dizendo dessa capacidade de concertação que o Lula tem, não porque necessariamente eu seja a favor disso, mas é porque é a característica dele, é o que o Brasil está perfazendo nesse momento e não acredito que vá mudar. Querer revolução, eu gostaria, eu acho que o Brasil precisa de uma revolução, sabe? Inclusive, só que a gente tem que estar preparado para uma revolução, né? Imaginem vocês se, de fato, o PT, o MST, o MTST, de repente, entrarem num circuito de confronto, né? Pressionar massas populares, eu acho que vão ser longos anos de um sofrimento, no sentido de que vai ser um embate muito pesado, né? Muito pesado. Quando eu observo as movimentações do Petro na Colômbia, eu acho que ele está a perigo. Por exemplo, o Breno disse, ele aprovou tudo que botou no Congresso com a pressão, com a panela de pressão popular. Eu acho isso perigoso. Eu acho que isso pode, a qualquer momento, né? É muito perigoso para ele, deixa instabilidade para ele, que ele precisa do movimento popular o tempo todo. Se, de repente, um veículo de comunicação na Colômbia começa a entrar com uma campanha, com uma nova narrativa, alguma coisa assim, ele pode ficar muito prejudicado. Vamos lembrar, nós tivemos um golpe no Peru, tivemos um golpe na Bolívia recente, no Brasil, né? O golpe nunca para, né? No Brasil, o golpe ele só espera, ele está sempre à espreita. Então, nesse sentido, e observando os movimentos do Lula, desde dos 2 primeiros mandatos, e agora que tem uma engrenagem um pouco diferente na composição do governo, na distribuição de responsabilidades, etc., eu acho que ele tem essa malandragem, né? Acho que é uma coisa, assim, inclusive, bem brasileira, né? De conversa com todo mundo, vem cá, não tenho preconceito, converso com você, com você, com você. E nós vimos que isso, pelo menos lá atrás, nós tiramos 40 milhões da pobreza, né? Houve um resultado com apoio do PMDB, com apoio do PP, que aprovaram. Mas fomos golpeados. Fomos golpeados 13 derrubados. Anos depois. Né? 13 anos depois, e o Lula não foi golpeado. O Lula... Foi preso, tudo bem. Não, aí a gente entra também na questão da Lava Jato e tal, né? Tudo bem, você tem toda a razão. As elites brasileiras são podres, são as piores do mundo. É isso que eu estou dizendo. Eu gostaria de confrontar essas elites, mas eu acho que o Lula não vai fazer isso. E ele tem esse, digamos, esse procedimento, né? E eu acho que isso é um patrimônio que a gente tem, em vez de ser... Eu às vezes, me frustro muito com... momentos que o Lula poderia confrontar e não confrontou, sabe? Mas ele está fazendo isso, é incrível. Ele está muito à esquerda. Ontem, o Stedley disse uma coisa que eu acho fantástica e pode servir para a gente um pouco aqui, ter um pouco de iluminação nesse momento, né? Ele disse, o governo Lula está medroso e MST levará a pressão. Sabe que eu só queria pontuar o seguinte, se a gente analisasse só o Brasil, só o governo Lula, eu provavelmente estaria descendo o sarrafo no governo Lula. Agora, como veio a Colômbia, eu me senti assim um pouco com a responsabilidade de dizer, esse modelo aqui para o Brasil é complicado. Breno. Muito bem, vamos a mais uma questão. Como seria possível explicar as diferenças de tática entre os governos Petro e Lula? Trata-se principalmente de leituras diferentes sobre realidades diferentes? É uma hipótese. Ou de perspectivas, de orientações político-ideológicas diversas? Com a palavra, Rita Coitinho.
tinha uma chapa de centro acadêmico que disputava com a minha chapa, quando eu era do centro acadêmico, que o nome da chapa era Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E essa é a resposta que eu tenho para te dar para a tua pergunta, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Nós temos uma diferença fundamental de conjunturas, eu já falava disso lá na resposta da primeira pergunta. É uma diferença de perfil das lideranças, sem dúvida nenhuma, é uma diferença de perfil partidário e uma diferença de perfil de composição das forças políticas que apoiam um governo ou outro. Então, aquilo, quando a gente discute política comparada, a gente tenta buscar aquilo que se repete, e aí a gente fica ali elocubrando em cima daquilo que se repete para tentar chegar a alguma conclusão válida do ponto de vista explicativo, sociológico, político, enfim. Mas a verdade é que as formações econômico-sociais da Colômbia e do Brasil, apesar de terem semelhanças, são muito diferentes e nós vivemos situações políticas que, embora possam convergir em algumas questões, são bastante distintas. Então, a Colômbia é um país onde o narcotráfico jogou um papel político central por muito tempo. A guerra ao narcotráfico, né, que junta aí uma estratégia de dominação regional, também jogou um papel político durante muito tempo e ainda joga. E as lideranças democráticas e populares na Colômbia vivem há décadas sob uma pressão imensa, né? Assassinatos políticos cotidianos, guerrilhas que ainda funcionam, ainda estão em operação na Colômbia, né? O acordo de paz foi com as Farc, que era a maior guerrilha, mas a gente ainda tem guerrilhas. O próprio Petro é um militante que foi, né, da luta armada, não é mais, né? Fez uma inflexão, vamos dizer assim, para a política eleitoral partidária, e tem uma vice que vem do movimento popular, uma liderança que nasceu genuinamente de uma disputa, né, por território, né, por uso da água, por uso da natureza, por uso dos recursos naturais no seu lugar de origem. Então, são os mandatários, vamos dizer, e eles representam aí uma ampla aliança que tem, de fato, um perfil muito mais combativo. Não estou dizendo, quando eu digo que eles são mais combativos, eu não estou dizendo que o Partido dos Trabalhadores não é um partido combativo, tá? Eu quero dizer que eles vêm de uma situação de conflagração onde o combate é muito mais duro, né, e muito mais explícito. Significa que no Brasil não há combate e não há dureza na nossa situação? É claro que há, né? Claro, no Brasil as pessoas morrem também todos os dias, fruto da violência policial, da violência política, enfim. Mas a gente tem já, vamos dizer, uma tradição política recente, onde alguns setores da esquerda conquistaram um espaço político eleitoral e conseguem compor, né? Então, eu acho que isso ajuda a explicar. Não é a história inteira, mas o meu tempo acabou. Vou deixar Gustavo vocês. Conde com a palavra. Sem som. É a nova rodada, eu estou me confundindo aqui, achei que a gente já estava, fiquei surpreendido aqui. Bom, vamos lá. Experiências, né? Deixa eu só ver para não me perder aqui na pergunta. É a quarta pergunta, Breno? É isso? A quarta pergunta, é isso. A quarta pergunta, diferenças das táticas dos governos Petro e Lula. A gente está nessa toada aqui, né? Tudo converge para essa comparação que eu destaquei aqui, que me fez pensar que a nossa situação é melhor do que da Colômbia nesse sentido. Acho que na Colômbia, já vou reiterar aqui, né? Acho que tem fragilidades ali e que o Petro está numa situação complicada. No Brasil, eu vejo a atuação do Lula como alguém que está puxando o governo, né? É uma estrutura muito diferente. Eu vejo não tem. A gente até estava falando hoje de saudade do Zé Genuíno, quando o Zé Genuíno fazia parte do governo, né? Tinha uma organização diferente, o Zé Dirceu, o Guxiquem. Hoje você tem um governo mais disperso, me parece. Inclusive nas sinalizações que ele emite, não só para a militância ou para
para os parlamentares e tudo mais. Eu acho que, nesse sentido, o Lula, toda vez que ele se reúne com ministros, a gente percebe, ele dá bronca nos ministros, né? Naquelas reuniões que foram ali transmitidas. E ele também sempre dá recados, né? Me parece, através da imprensa, para o governo. O que o governo tem que fazer? De uma certa maneira, o Lula está falando publicamente. Eu acho que ele está nesse embate, e não deixa de ser um confronto também, de equalizar a ação do ministério, que é um ministério amplo, complexo, heterogêneo, né? Eu acho que essa batalha... O Genuíno falou aqui do Banco Central. É uma batalha também, mas o Brasil, ele tem essas características que são diferentes, a meu ver, da Colômbia, do Peru, do Chile, né? Para a gente ficar nessa dimensão das comparações na América Latina, na América do Sul. Tem uma maneira diferente de se fazer a política aqui. E eu acho que o Lula está aproveitando o capital que ele tem de respeitabilidade internacional. Acho que isso é muito relevante também para convencer setores. A gente sabe que o arcabouço fiscal, como o Genuíno destacou aqui, é um programa que não agradou a esquerda de jeito nenhum. Muitas coisas não agradam a esquerda no governo Lula, mas o que eu poderia dizer? Isso vai permitir com que o Lula complete o seu mandato. Eu sei que, acho que o Genuíno não vai concordar comigo, vai dizer que o Lula pode sofrer um golpe em função dessas concessões, né? Eu acho, né, humildemente, que é o contrário. Ele vai, nessas negociações, ele vai conseguir manter o governo dele até o fim. E a economia já está se recuperando, a gente sabe, todas as retificações do PIB estão sendo colocadas para cima, a inflação chegou a 4,18%, já está na meta, né? Só falta o juro cair realmente, mas isso é uma situação que acho que extrapola um pouco esse circuito que foi proposto aqui da questão do confronto, porque o Lula confronta o Banco Central o tempo todo. Toda vez que ele fala horrores, né, do Roberto Campos Neto. Eu fico por aqui, Breno, para a gente seguir aqui. José Genuíno. Olha, nas condições da crise do modelo neoliberal, nas condições do que aconteceu no Brasil a partir do golpe de 2016, nas condições de uma extrema-direita que tem base social e nas condições de uma espécie de credo neoliberal, juros, não privatização e teto de gasto, a esquerda, para atender às massas populares, tem que confrontar, tem que polarizar. Não é uma polarização ingênua nem vanguardista, é uma polarização democrática, é uma polarização política, é uma polarização com ruas, é uma polarização com conscientização. Não é essa paz de mudar alguma coisa para que nada mude, que é uma das características, Conde, da nossa tragédia histórica. Muda-se algo para que nada mude, como aquele romance do Lampedusa. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Ou nós fazemos alguns enfrentamentos cirúrgicos em relação à renda, em relação à acumulação via reforma tributária, em relação aos direitos das mulheres, aos direitos da luta contra o racismo, aos direitos da nova classe trabalhadora, em relação ao papel do Estado para investimento público, em relação à reindustrialização do país, em relação à política externa soberana, particularmente com a integração latino-americana, isso é polarizar, isso é confrontar. E essa confrontação, ela exige do governo, do parlamento, das ruas, dos movimentos. Por isso que eu defendo o movimento de organizar um polo à esquerda, dentro e fora do governo, fazer alianças pontuais em torno de bandeiras por um determinado objetivo e por um determinado tempo, e você criar uma governabilidade tensionada. A governabilidade que eu defendo é uma governabilidade tensionada. Por quê? Porque a crise
é produto da acumulação capitalista neoliberal. A crise é produto da financiarização. A crise é produto da escandalosa distribuição de renda no país. Como é que a esquerda vai enfeitar essa ordem econômica sem mexer nessas casa-mata? Tudo bem, algumas coisas a gente pode perder, mas a gente tem que dizer, a gente tem que falar, a gente tem que falar. Senão, veja bem, o que foi o golpe de 2016? Não vai ter golpe, não vai ter golpe. Mas com o ajuste do ministro da Fazenda, não tinha como mobilizar as pessoas para defender o governo da Dilma. O Levi, com aquele ajuste do Levi, não dava para fazer mobilização contra o golpe. Então, eu acho que o caminho é o embate. O caminho é enfrentar. O caminho é dialogar com uma pauta popular, deixar claro que o nosso inimigo maior é a extrema-direita, mas isso não justifica apaziguamento com a agenda neoliberal. Nós temos que enfrentar a agenda neoliberal. Sabe o que eles estão aprontando? E aí, ou nós fazemos esse enfrentamento político, e o Lula tem capital, tem prestígio, e o PT deveria se dedicar a uma articulação popular à esquerda, dentro e fora do governo. Aí, Conde, tem um problema. Como é que nós vamos enfrentar? Para reconstruir o país e transformar, nós temos que ter mais tempo. Como é que nós vamos enfrentar a eleição de 2024? Como é que nós vamos enfrentar a sucessão do Lula com essa política de apaziguamento que se reduz ao mandato de 4 anos? Então, eu acho que nós temos que ter um projeto de mudanças mais estruturais, mais profunda, e dar visibilidade a isso, e combinar o imediato com o futuro. Se a gente fica só na diminuição de danos e perdas, nós rebaixamos o nosso programa. Eu estou propondo elevar o nosso programa, que é o melhor caminho para a gente conquistar algumas mudanças significativas. E sinalizar coisas mais profundas que nós queremos ter força. A correlação de força não pode ser um fatalismo para nós. Nós temos que alterá-la. Correlação de força você altera, você movimenta, você convence, você organiza. Você não fica com medo. Há um certo temor, há um certo medo. Até eu acho que, diante de tudo que ocorreu, parte da militância se contenta com o que está acontecendo, se contenta que vai dar certo, se contenta com a força do Lula, que na hora H vai buscar a solução. E um projeto coletivo, um projeto social, um projeto de luta, um projeto de mobilização, isso tem que acontecer. Esse modelo de governabilidade, companheiros, eu acho que é muito limitado nas condições do capitalismo brasileiro. Eu nem estou comparando nesse ponto com a Colômbia, mas eu compararia com o Chile. Olha o crise da Argentina. Por aí. E aí a gente unir o governo, unir a esquerda, diferentemente desses riscos que estão ocorrendo na Bolívia. Tem que ter essa noção estratégica do que está em jogo nesse processo de reconstrução e transformação. Muito bem.